Louvado seja Deus. Eu quero começar com a palavra de Deus. Quero dar continuidade, como eu estava a dizer. Na sexta-feira, nós começamos a falar sobre a família que Deus criou. A família que Deus criou. Este tema, hoje vou trazer a segunda parte. E enquanto terminava na sexta-feira, eu dizia, vamos interromper por causa do tempo e domingo damos continuidade. Só para ajudar a todos a compreenderem, na sexta-feira eu estive a ensinar sobre a família e eu estive a dizer que o primeiro mandamento com promessas está ligado à família. Está ligado à questão que tem a ver com a família. E se Deus fez a coisa estar desta forma, eu acredito que não é por acaso, é por causa da importância que a família tem. Falamos sobre a honra que é devida aos pais, falamos de onde tudo começou, falamos da criação, falamos que para Deus basta existir um homem e a mulher, é ali onde começou o negócio da família. E sabemos também que a Bíblia menciona no livro de Efésios, o texto que nós lemos, que falava da questão de filhos honrar os seus pais, falava da questão dos pais não provocar a ira dos filhos, falava dos filhos obedecerem aos pais, e nós dissemos que este texto ele é rico em podermos encontrar os componentes fundamentais de uma família, que são os pais e os filhos. Olhamos para a Bíblia e nós vimos que quando Deus fez, ou quando Deus pensa na família, primeiro ele olha para o homem e vê que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus olha para o homem como um ser social que precisava de companhia, precisava de ter ao seu alcance alguém da sua natureza para juntos poderem habitar. E nós vimos que aquele a quem Deus fez para fazer com que isso acontecesse foi a mulher, e a partir dali surgiu a família. E a mulher foi lá, criada por Deus, formada com o propósito de completar, de auxiliar, de complementar ao homem. E vimos que é uma grande bênção nisso, porque Deus abençoou e disse para que fossem férteis, para que se multiplicassem e enchessem a terra. E o processo de multiplicar e encher a terra tem grandemente a ver com a questão de filhos, e aí vem a multiplicação. Começamos um pouco a falar também da questão de criação dos filhos, e hoje vamos ter muito foco em relação a isso. Mas vamos começar lendo um texto que está em Êxodo, no capítulo 2, e o versículo 1 até 4. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até 4. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e pis. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Aleluia! Louvado seja Deus! Para quem lê a Bíblia sabe dizer que estamos aqui enquadrados na história do nascimento de Moisés. Moisés é fruto de um casamento de 2 pessoas da tribo de Levi. E a Bíblia diz que nesta época, ou por essa época, o que quer dizer? Para tudo há uma época, para tudo há um momento, para tudo há uma circunstância apropriada. Para você que
espera, para você que almeja algo na sua vida, é muito importante que você saiba se é a época para aquilo que você está almejando. Porque o desejo, ele não é enquadrado na época simplesmente por natureza. Nós é que devemos olhar para o nosso desejo e perceber se está enquadrado na época certa ou não. Aleluia! Você pode ter muitos desejos. Você pode ter muita vontade de uma ou de outra coisa. Mas dentro dessa vontade, você precisa perceber se é ou não é a época para a concretização dessa vontade. Aleluia! Espero que o Espírito de Deus esteja a falar com alguém. Para este caso, era questão de relacionamento entre duas pessoas da tribo de Levi. E a Bíblia diz que por essa época, aleluia, por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Engraçado que a Bíblia é detalhadora quando diz um homem e uma mulher. E nenhuma outra coisa fora disso. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Nem por acaso que a Bíblia faz menção que se casaram. O que quer dizer? Chega uma época, chega um momento em que um homem e uma mulher devem pensar em casar. Deve pensar em concretizar a questão casar. Se você está num relacionamento, se você conhece alguém há anos e nunca falou de casamento, comece a refletir em torno disso e se pergunte quando é que vai chegar a época para casar. Não trata-se de apenas fazer menção sobre isso, porque até há casos terríveis em que nem se menciona isso. Isso não faz parte dos planos. Mas é melhor que você comece a pensar em casar. É bíblico, agrada a Deus, é exemplar na sociedade e até é exigido por lei em algumas circunstâncias. Então, permita que chegue um tempo na sua vida que é para casar. Aleluia. E na sequência disso, a Bíblia diz: a mulher engravidou e deu à luz a um menino. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Vou repetir. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Estamos a falar de família. Falamos que basta que exista um homem e uma mulher. Estamos a ver ali um homem e uma mulher da tribo de Levi. Esse homem e essa mulher devem vir de algum lugar, devem vir de alguma tribo, e eles se casam. Na sequência após o casamento, repito, na sequência após o casamento, é aí onde a Bíblia diz que a mulher engravidou. O que nos leva a perceber que, por mais que venha a doer falarmos disso, mas a gravidez, quando surge, antes de pelo menos se conhecer a existência de um homem, antes pelo menos de se falar da questão de casamento entre este homem e essa mulher, não é correto que assim aconteça de acordo com a sequência bíblica. Aleluia! Então a Bíblia está a dizer: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram-se primeiro e na sequência a mulher engravidou. Aleluia! A mulher engravidou logo depois do casamento e não antes do casamento. Vamos continuar. Estou a falar de família, mas eu acredito que alguém está a perceber o que eu estou a dizer. Que a gravidez vem logo após o casamento e não o contrário. E aí a Bíblia diz que deu à luz a um menino. E o menino, nesse caso, é o elemento que nós mencionamos na sexta-feira, que vem para complementar a família. É um filho. E a Bíblia diz que viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Deixa eu explicar que nesta época em que este homem e esta mulher se casaram, estava a acontecer num sistema em que eles estavam a viver no Egito, que estavam sendo mortas crianças. Todos recém-nascidos do sexo masculino, todos meninos, estavam sendo mortos. Por via de uma análise, por via do grupo de conselheiros de Faraó, percebeu-se que se deixassem que os israelitas se multiplicassem, os judeus se multiplicassem em número, principalmente do sexo masculino, um dia eles tiveram medo que um dia pudessem
formar um exército e dominar os egípcios. Então decretou-se que deviam se eliminar. Sempre que nascesse um menino, devia ser tirado a vida. Mas a Bíblia diz que esta mulher, Levi, essa mulher levita, essa mulher desta tribo, ela percebeu, ela olhou para o seu filho e não aceitou entregar o seu filho no sistema. O que quer dizer? Às vezes, na nossa vida cotidiana, existem coisas que fazem parte do sistema e esse sistema, se nós apenas observarmos, aquilo que nós temos de precioso pode ser consumido. Esta mulher viu que o sistema estava a eliminar os meninos, estava a eliminar os recém-nascidos do sexo masculino. Ela não entregou de bandeja, ela fez alguma coisa. O que quer dizer? Os pais têm um poder muito grande sobre as crianças. E eles podem entregar ou não entregar ao sistema os seus filhos. O sistema que estamos a referir pode ser algo espiritual, pode ser algo físico ou de qualquer outra forma. Mas os pais têm autoridade, têm essa possibilidade de o fazer quando o filho ainda é menor. Então, há um poder dos pais sobre as crianças, os seus filhos. E aqui nós vemos que a mãe de Moisés não olha para Moisés como se fosse mais um filho e aí entregar ao sistema. Não. Ela olhou para o seu filho como algo precioso e a Bíblia menciona que viu que o bebê era lindo. Não trata-se apenas de uma beleza, vamos dizer, física. Não trata-se apenas de uma beleza física. Ela viu que o menino era lindo e escondeu por 3 meses. Pais têm a responsabilidade de esconder os filhos das coisas do sistema que podem fazer com que os sonhos, os planos e o futuro dos filhos não seja concretizado. Os pais têm esse poder, os pais têm essa autoridade, os pais têm essa opção de olhar para o seu filho e dizer: eu não vou entregar ao sistema, eu não vou deixar o meu filho se influenciar pela vizinhança, eu não vou entregar o meu filho se influenciar pela cultura má, eu não vou deixar meu filho se influenciar por aquilo que são os meios de entrada que podem formar o caráter do meu filho. Eu não vou deixar. Os pais têm essa capacidade, os pais têm essa responsabilidade. Por quê? Porque toda criança, quando nasce, ela é indefesa. Ela não tem como se defender. E aquilo em que ela é submetida vai, de alguma forma, moldar o caráter da criança. São os pais que decidem, por exemplo, como é que o filho vai viver, se vive ou não vive. Veja que a mãe de Moisés decidiu que Moisés devia viver. Eu oro que algum pai, alguma mãe, esteja tomando a mesma decisão para o seu filho. Não deixe que o sistema mate o seu filho. Decida que o seu filho viva. Quando falamos de viver, não estamos a falar apenas de ainda manter a respiração, manter aquilo que são os sinais vitais. Estamos a dizer viver, ter a oportunidade de entrar em cena neste mundo e ser alguém que vai fazer uma história. Assim como mãe de Moisés permitiu que o seu filho fosse alguém que era dado a chance de fazer a sua história no Egito. Aleluia! Pensa agora na mãe de Moisés a conversar com as outras senhoras cujos filhos foram tirados da vida. Já Moisés crescido, a mãe podia dizer para as outras senhoras: meu filho nasceu na mesma época que o seu. Meu filho esteve na sua fase inicial, na mesma fase inicial do teu filho. Você deixou que o seu filho fosse entregue. Ou pense o contrário. As outras senhoras a olharem para Moisés, agora a liderar o povo e a dizerem: eu também tive o mesmo filho na mesma época. Quantas mães não olham para mesmas circunstâncias, onde eles veem um filho do vizinho, da vizinha, da amiga, que está na mesma faixa etária, na mesma idade que o seu filho, nasceram se calhar na mesma maternidade, estiveram grávidas durante o mesmo período, mas agora o filho de um está a brilhar e o seu filho não está a brilhar. A que se devem coisas desse gênero? Será que o destino?
Será que é porque não teve sorte? Não. Às vezes é na infância onde a mãe e o pai perdem a possibilidade de moldar seu filho. O que a Bíblia está a chamar de guardá-lo por 3 meses. 3 meses pode representar um tempo em que o seu filho não pode ser deixado estar em contato com o sistema de tal modo que ele cresça o suficiente para saber identificar os erros do sistema. Aleluia! Se isso está a te ajudar, se isso está a abençoar a você, se isso está a ajudar a mudar a sua consciência, a trazer um despertar dentro de você, em relação à sua vida, em relação ao seu futuro, em relação aos filhos que você vai ter, em relação aos filhos que você já tem, deixe um comentário, diga alguma coisa, fale como isso está a te ajudar até agora. Aleluia! Louvado seja Deus! E a Bíblia também diz que quando não conseguia mais escondê-lo, pegou em um cesto feito de junco e papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a distância para ver o que lhe aconteceria. Aleluia! Veja que aqui nós estamos a encontrar um preparo. Vendo a mãe que já não era possível esconder. O que quer dizer? Um filho sempre vai chegar naquela fase em que você já não pode manter aquele controle a 100% porque ele já tem opções. Ele já tem suas próprias escolhas. Mas mesmo assim, ele não deve ser entregue ao sistema, não deve ser colocado à deriva. A Bíblia diz que quando colocaram Moisés dentro daquele cesto, a irmã estava observando. Aleluia! A irmã estava observando. Eu oro e declaro que na vida de alguém venha um despertar para observar continuamente. Não deixe que o sistema gere domínio. Pelo menos observe em que direção e como ainda podes ajudar. Se você perceber, a observação ajudou no destino de Moisés. Continua observando seu filho. Continua observando seu irmão mais novo. Continua observando aquele membro da sua família. Porque em algum momento você vai ser útil para definir algo que está ligado ao destino dele. A Bíblia diz que Miriam estava observando a distância. Aleluia. Louvado seja Deus. Continue observando a distância. Não importa a que lado o destino está levando a pessoa. Continue observando. Louvado seja Deus. Continue observando. Então, há um poder muito grande nos pais para com os filhos e assim como todos os outros elementos da família, que é a questão de continuar observando, definir. Veja que o preparo do cesto foi feito pela mãe. Quando ela estava a preparar o cesto, eu acredito que ela estava a pensar: se eu coloco no rio e o cesto não estiver betumado, o que vai acontecer? A água vai tomar conta e o bebê vai se afogar. Então, existem coisas que o pai e a mãe fazem na nossa vida para nós não nos afogarmos. Aleluia! Existem coisas que os pais fazem na nossa vida para nós não nos afogarmos. Na nossa vida indefesa, enquanto crianças, há coisas que nós não percebemos que os pais fazem para nós não nos afogarmos. Mas eu vou abrir um parênteses para dizer que também há coisas que os pais fazem para que nós nos afoguemos. Que isso não seja a tua causa e que isso seja repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel no capítulo 1, versículo 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui há anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele permanecerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus,
agora está a falar de Samuel. A história do nascimento de Samuel, a Bíblia fala que a mãe tinha dificuldades de conceber e foi orar. E num desses dias, enquanto ela orava, o sacerdote olhou para ela, por causa da angústia que ela tinha. Olhou para ela e até chegou a achar que ela estava embriagada. Mas depois que se apercebeu, ou depois que ela explicou-se, ela deixou ficar uma palavra. Aleluia. Que isso venha lembrar os fiéis no Senhor, que uma palavra tem poder. Eli não impôs as mãos. Eli não fez nada mais, nada menos do que declarar uma palavra. E quando declarou a palavra, ela foi, a Bíblia diz que quando ela se juntou ao seu marido, ela concebeu e deu à luz a um filho. Agora a Bíblia diz que, passado um tempo depois de desmamar o menino, ela leva o menino para a casa do Senhor, em Siló. E ela leva consigo tudo aquilo que eram as obrigações para a adoração a Deus, o sacrifício, a sua oferta. E ela, quando entrega ao Senhor, ele fala com o sacerdote: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás a orar e pedi ao Senhor um menino e o Senhor me atendeu. Agora eu dedico ao Senhor este menino. Aleluia. Quero aqui falar sobre a questão filhos encaminhados para Deus. Numa família é muito importante que os pais saibam encaminhar os filhos para a casa do Senhor. Se você ler a Bíblia, vai perceber que o esposo da mãe de Samuel, ou o pai de Samuel, ele ia adorar a Deus. E enquanto ele ia adorar a Deus, a mãe de Samuel disse: eu vou ficar, porque a minha adoração a Deus com este menino vai ser uma adoração extravagante, vai ser diferente. Este menino vai ficar lá, vai servir a Deus lá no templo. O que representa que a família deve ser uma família pronta para juntos servirem a Deus. E ela, quando vai à casa do Senhor, a Bíblia diz: leva consigo o seu filho. Quando você vai à casa do Senhor, onde fica o seu filho? Onde você deixa o seu filho? Por onde tem ficado o seu filho? E o que o teu filho tem estado a fazer? É importante que na família os pais assumam também a responsabilidade de dedicar os seus filhos a Deus, de fazer com que os seus filhos cresçam aprendendo a se entregar na casa do Senhor. Foi o que a mãe de Samuel fez. Embora a mãe de Samuel tivesse feito um voto, que você também faça um voto de que seu filho vai aprender a respeito de Deus desde criança. Talvez a tua causa seja diferente e não irás deixar o menino na casa de Deus. Mas que toda vez que você vai na casa de Deus, você leve o seu filho consigo. Você pega na mão dele e ensina ele a servir a Deus, a adorar a Deus, logo que ele é pequeno. Às vezes nós encontramos pais a chorarem por causa dos filhos, já na fase adulta, com dificuldade de levá-los para a igreja. É importante lembrar que quanto mais novo, mais jovem puder levar seu filho para a casa do Senhor, é melhor ainda. Então eu quero encorajar você que tem servido a Deus. Você que tem 5 filhos, tem 4 filhos, tem 3 filhos, tem 6 filhos, tem 2 filhos, tem 1 filho. Quando reabrirem os templos, quando haver a possibilidade de adoração ao Senhor, não deixe o seu filho para trás. Não deixe ele. Leva ele consigo e vá para a casa do Senhor. Adore a Deus juntamente com ele. Aleluia. Porque a família que Deus fez é uma família unida, é uma família que deve caminhar junta, é uma família que deve adorar a Deus em conjunto. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós falamos na sexta-feira de Provérbios e nós vamos voltar a ler esse provérbio, que é o capítulo 22, o versículo 6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Aleluia. Eduque a criança o caminho em que deve andar, até que quando envelhecer ele não vai se desviar. Se nós formos a ler a versão em inglês, traduzida para o português da Bíblia,
a Bible in Basic English, a Bíblia diz assim: se uma criança for treinada da maneira correta, mesmo quando for velha, ela não será afastada dela. O que quer dizer? Ensinar é o mesmo que treinar, é o mesmo que polir, é o mesmo que fazer habituar, é o mesmo que refinar, é o mesmo que instruir. Então a Bíblia diz: quando a criança é ensinada o correto, quando ela é instruída o correto, quando ela é polida para o que é correto, quando ela é feita habituar, aleluia, quer dizer que até a criança pode ir zangada. Eu me lembro que mesmo eu, na minha infância, para ir para a escola, era preciso ser carregado, era preciso ser upado, era preciso ser dado doce, era preciso ser dado dinheiro de lanche, era preciso um leque de coisas. Mas não durou tanto tempo, foi em curto tempo até se habituar. E quando se habituei, o que aconteceu? Aconteceu que já não era necessário fazer isso. Comecei a fazê-lo sozinho. Aleluia! Comecei a fazê-lo sozinho. Então, vai se habituar. Esta criança que está a negar, ela vai habituar. Aleluia! A Bíblia diz: faça a criança habituar enquanto ainda é menina. Enquanto ainda é criança. Insista para com seu filho. Num dia você pode falar e ele não fazer com alegria. Insista nele até fazer com alegria. Aleluia! Insista até ele fazer com alegria. Louvado seja Deus. Então vamos continuar. Espero que isso esteja a abençoar a vida de alguém. Se isso está a te abençoar, não se esqueça. Deixa o seu comentário. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Teu filho tem tudo para dar certo. Você que vive nessa geração, nós os filhos dessa geração achamos graça diante de Deus. Porque Deus está a nos ensinar, Deus está a revelar mistérios, Deus está a trazer à luz aquilo que se calhar os nossos pais não conseguiram perceber. Mas agora eu quero que você saiba, eu quero que a declaração que está no seu coração seja essa: não vou deixar meu filho se perder, não vou permitir que o sistema o consuma, eu vou continuar guardando pelos 3 meses necessários e eu vou continuar observando quando chegar a vez de não poder o guardar. Aleluia! Você que tem um filho crescidinho e ele acha que já está crescido o suficiente, não o deixe à deriva. Continue observando, continue observando, continue observando, porque ainda vai a tempo de resgatá-lo, ainda vai a tempo de orientá-lo, ainda vai a tempo de colocá-lo no caminho certo, ainda vai a tempo de torná-lo algo diferente, algo que vai ser digno de ser lembrado. Aleluia! Eu sinto que Deus está falando com alguém nesta hora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que a sua família esteja debaixo da graça divina. Esteja debaixo da graça divina. Então não se esqueça que educar, ensinar, o que o Provérbios 22 fala, tem a ver com fazer habituar. Tem a ver com instruir. Tem a ver com treinar. Louvado seja Deus. Vamos ler um texto que eu vou fazer uso dentro do instante, que está em Mateus no capítulo 12, versículo 33 até 36. Diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos são ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro do seu coração mau. Eu lhes digo, no dia de juízo, vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Aleluia! Este texto é um texto muito rico. E eu quero fazer uso desse texto, talvez para uma aplicação que você nunca tinha prestado atenção. A Bíblia fala que a árvore ela é identificada pelos frutos. Se filhos são frutos num relacionamento, então os filhos é que produzem a identidade dos pais. O que quer dizer, se você quer conhecer os pais, olhe para os filhos. O que quer dizer, quem olha para os filhos consegue ter a imagem de quem são os pais.
E isso é apenas para trazer um despertar nos pais, que olha, quando os teus filhos estão sendo observados pela sociedade, eles devem ter a possibilidade de espelharem o que você é, de espelhar de que mãe estão a vir, de espelhar de que pai estão a vir. Então, presta muita atenção que a Bíblia fala que se a árvore é ruim, então os frutos também serão ruins. O que quer dizer? Há uma necessidade de adicionarmos qualidade nos pais hoje em dia. Há uma necessidade de falarmos e ensinarmos a respeito de algumas qualidades nos pais, que às vezes a lamentação é vista nos filhos. É verdade que entre os filhos podem existir filhos rebeldes, que não são a imagem do pai, mas é um caso particular. Estamos aqui a querer dizer que um pai que faça um trabalho bem feito de pai vai fazer com que os filhos sejam dignos de espelhar aquilo que os pais são. Por quê? Porque muitas vezes os filhos se tornam a réplica dos seus pais. Se você olhar, existem coisas que não são voluntárias. Por exemplo, os filhos, por natureza, carregam o DNA dos seus pais, carregam alguma característica. Uma das coisas que acontece quando um bebê nasce é olhar para o bebê e dizer, é a cara do pai, é a cara da mãe. É olhar para o filho e dizer, tem os olhos do pai, tem os olhos da mãe. É olhar para ele e dizer, provavelmente vai se tornar alto como o pai. Por quê? Quando se olha para um filho, alguma marca ligada ao pai há de ser notável. E se você olhar o filho, não tem a possibilidade de escolher um nome. E os nomes que vão ficar com os filhos são a cara do pai ou da mãe. Se o pai ele gosta de futebol, o filho corre o risco de receber o nome de um futebolista muito famoso. Se os pais são devotados à palavra de Deus, provavelmente vai surgir nome de algum personagem da Bíblia. Se o seu pai é estudioso, provavelmente vai dar nome de um filósofo, de um cientista. O que quer dizer? O filho, de alguma forma, vai carregar a influência daquilo que os pais são. É normal você olhar para um filho já na sua fase da escolaridade e quando questionado qual é o seu nome, e aí ele fala o nome de um famoso de uns 20 anos atrás. O que quer dizer? O pai provavelmente era devotado ao futebol. Ou, de repente, você ouve que o filho tem um nome bíblico. Aí o professor na sala ou os colegas de trabalho, os colegas da turma saberão logo. Provavelmente este tem origem numa família que é evangélica, por isso que ele carrega esse nome da Bíblia. Olha, eu estou a querer dizer que os frutos são o que dão identidade às árvores. Se os filhos são frutos de um relacionamento, então, os pais são identificados nos filhos. Mas a Bíblia também diz assim, que olha, é importante que a gente perceba que se a árvore for ruim, não há de vir frutos bons. Os pais precisam ter qualidade para gerarem filhos bons. Se os pais têm algo a dar aos filhos, a Bíblia diz que da boca sai o que está cheio no coração. Há necessidade dos pais serem cheios de algo bom no seu interior para poder sair para os seus filhos. Aleluia! Para poder sair para os seus filhos. Não basta apenas olhar para a nossa geração e dizer que essa geração não ouve, essa geração é desviada, essa geração é isto e aquilo. É importante recuarmos e olharmos para os pais dessa geração. Aleluia! É importante olharmos para os pais dessa geração. Se os filhos dessa geração estão a ter uma certa inclinação, existem filhos que são rebeldes, eu repito. Existem filhos que pode não pegar, pode não acatar com aquilo que os pais estão a dizer. Mas nunca vai deixar de ser a responsabilidade dos pais trazerem algo para os filhos, para que eles tragam aquilo que é a identidade que os pais precisam ter. Aleluia! Então, trate os seus filhos de modo a serem o fruto da árvore que é você. Trate os filhos de modo a poderem fazer com que você seja identificado por intermédio deles. Não é correto pais desrespeitosos que têm filhos mal educados e desrespeitosos. Alguma coisa está a falhar. Alguma coisa não está bem. Ou então os pais devem ter desistido de educar, ou então o filho não tem acesso aos pais devido ao tempo. E isso é uma questão que os pais precisam resolver. A Bíblia é clara quando diz, se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Aleluia. Vou desenvolver um pouco a respeito disso. Vamos olhar para aquilo que os pais podem dar aos filhos, não apenas como uma educação verbal, mas como exemplo. Estou querendo falar de educar pelo exemplo. Se o filho nasce numa família, o pai e a mãe estão lá, e se eles estão lá como a árvore que deve espelhar, e se são árvore
boa e não árvore ruim. Então, naturalmente, os filhos vão ser bons frutos, não vão ser fruto ruim. Então, vamos ler a Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 até 5. E estarei lendo aqui na nova versão internacional. Escreva no seu lugar de anotação, Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para a preocupação que nós encontramos aqui no apóstolo escrevendo a Tito. Ele está a dizer, olha, ensine as mulheres mais velhas. Estamos num contexto de igreja, estamos num contexto de povo de Deus. Agora o líder da congregação a receber orientação apostólica. Ensina as mulheres mais velhas aí na igreja a serem reverentes na sua maneira de viver. Ensinar como se vive. Deixa eu abrir parênteses aqui para dizer assim, irmãos, na igreja não é só para ensinar o Espírito Santo. Não é só para ensinar ir morar no céu. Não é só para ensinar batismo com o Espírito Santo. Na igreja é também para ensinar maneira de viver. Há pessoas que ainda não entenderam que Cristo é vida. Aleluia! Cristo é vida. Disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida que nós temos, queridos irmãos, é toda ela bem detalhada e ensinada na Bíblia. Agora o apóstolo Paulo diz a Tito, olha, ensina as mulheres mais velhas na igreja a aprenderem maneira de viver, para viverem de boas maneiras e a não serem caluniadoras, difamadores, pessoas que sempre vão provocar contendas e nem escravizadas a muito vinho. Veja que ele fala de escravizada a muito vinho. O vinho era consumido de maneira regular. Por quê? Porque era algo que eles produziam. Mas o consumo excessivo dele provocou embriaguez. Então, ele diz, olha, ensina essas mulheres mais velhas, essas irmãs aí abençoadas, a não consumirem excessivamente o vinho. Mas a serem capazes de o quê? De ensinar o que é bom. Todas as mães estão sendo chamadas a atenção. Ensine o que é bom a seus filhos. E em particular a sua filha. Diz ainda a Bíblia, assim, se aprenderem na igreja a boa maneira de viver, assim poderão orientar as mulheres mais jovens, as mais novas, as jovens na igreja, a sua filha em casa. Você vai poder ensinar a amar seus maridos e seus filhos. É a primeira coisa que a Bíblia está a mostrar que deve ser ensinada. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar os seus filhos. A questão que eu tenho é, quantas mães ensinam suas filhas a amar seus maridos? Quantas mães ensinam suas filhas a amar seus filhos? Se você não fazia isso, a Bíblia está a dizer, ensine. A família que Deus criou só pode sobreviver se esse tipo de coisa estiver a acontecer. Mãe, ensina sua filha a amar o seu esposo. Ensina sua filha a amar os seus filhos. Diz também, a serem prudentes e puras. Mãe, arranje tempo para sentar e ensinar sua filha sobre pureza. É isso mesmo que você está a entender. Ensinar a ela a ser pura, a se manter pura. Só pode acontecer se mamãe for exemplar. Diz também, a ensinar a estar ocupada em casa. Meu Deus, veja só o que o apóstolo Paulo está a dizer. Está a dizer que em casa não é para ficar desocupada, menina. Em casa não é para ficar desocupada. Arranja alguma coisa de fazer. Se não tem nada para fazer, chama os meninos e irmãos mais novos para sujarem, para você ter alguma coisa para fazer. Aleluia!
Arranje alguma coisa de fazer. As meninas têm problema nos lares futuramente porque passaram a vida em casa de mamá desocupadas. Aleluia. E depois a gente diz assim, os jovens estão a casar muito, mas o casamento não dura. É por causa da desocupação do passado, por outra parte, é por falta de treinamento, e eu ensino isso no fórum de casados. Aleluia. Então, mãe, ensina a tua filha a estar ocupada em casa. Diz também a ser bondosa e sujeita aos seus maridos. Toda filha que não é sujeita ao seu marido, a mãe, por parte, leva a culpa nisso. Às vezes é porque viu a mãe não sujeita ao pai, aí a filha faz a réplica de também não ficar sujeita ao seu esposo. É por isso que estamos aqui a falar de educar como exemplo, ou educar pelo exemplo. A Bíblia está a dizer, a mãe, a mulher mais velha, se for ensinada na igreja, então em casa vai poder deixar a sua filha ocupada, vai poder ensinar a sua filha a ser bondosa, vai poder ensinar a sua filha a ser sujeita ao marido. E a Bíblia diz, quando isso acontece, a palavra de Deus não será blasfemada. Minhas irmãs, parem de fazer a palavra de Deus ser blasfemada. Please. Ficamos lindas, ficamos chiques caminhando para a igreja. Mas quando voltamos para casa, há um marido que não é crente que está a lamentar e ele está a dizer de boca cheia, nunca vou à igreja, porque a minha esposa vai lá e não vejo nada de diferente. Então, minha irmã, minha filha na fé, faz alguma coisa para fazer com que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se isso está te abençoar, escreva um glória a Deus. Se isso está sendo útil para você, exalta o Senhor, deixando um comentário ali. Louvado seja Deus. Estamos a falar sobre a família que Deus criou. E estamos a ensinar que é preciso educar pelo exemplo. E estamos a falar da mãe, estamos a falar da mulher. Onde, se ela for treinada na igreja, se ela for ensinada na igreja, ela vai poder educar, ensinar, instruir a sua filha em casa, as mais novas na igreja, as mais novas na sociedade. Vai ensinar o quê? Vai poder ensinar a amar seu esposo, amar seus filhos, ser prudente, ser pura, estar ocupada em casa, ser bondosa, ser sujeita ao seu marido. Aleluia. 7 coisas que a Bíblia menciona que precisam ser conhecidas. 7 coisas que se a mãe, se a mulher mais velha for alguém que for bem treinada, bem instruída, vai poder transmitir às mais novas. E a primeira mais nova que a mulher tem é a sua filha. Aleluia. Então, deixa eu mudar o disco. Veja só, que se essa mãe põe saia curta, a filha não vai pôr comprida. Se essa mãe responde tortuosamente ao marido, a filha vai treinar como se responde tortuosamente. Se esta mãe não tem horário de chegada em casa, a filha não vai ter horário de chegada. Se esta mãe mal cozinha em casa, a filha não vai saber cozinhar. Se essa mãe mal saúda o seu esposo em casa, a filha não vai saudar. Logo, não podemos correr para a geração atual e querermos falar mal sem primeiro organizarmos a geração que nos moldou. Aleluia! Sem primeiro organizar a geração que nos moldou. Olha que é você quem sai com a sua filha para comprar roupa, mas é você quem está a escolher a roupa curta. É você que está a lamentar por ela não estar a espelhar vir a ter um bom futuro. Por quê? Porque você que moldou, e a Bíblia diz, ensina a criança o caminho certo enquanto é menor. O que quer dizer? Para ela o caminho certo é esse. Aleluia! Louvado seja Deus. Beba um copo de água ali para você refletir um pouco em torno do que nós estamos a falar. Se tem alguém do seu lado e é uma mulher, você é um homem, diga para ele, não se preocupe, não chore, estamos apenas aprendendo e estou aqui do teu lado para te ajudar, para te apoiar. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se você ainda está aí, diga, estou aqui. Se você quer que eu continue, diga, avança mais um pouco. Ainda tenho 4 minutos. Ainda tenho 4 minutos para poder adicionar mais alguma coisa. Mas enquanto isso, deixa-me só
ver quantos estão comigo aqui, quantos ainda estão conectados, quantos ainda estão podendo aprender e quantos ainda querem que continue com este tema. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Há pessoas aqui a dizerem que devo continuar. Então deixa-me só terminar e aproveitar os 4 minutos que nos restam. Louvado seja Deus. Estamos a falar de educar pelo exemplo. Os pais devem educar os filhos pelo exemplo. Vamos falar do pai agora. João capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. I'm telling you the truth. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Aleluia. Há um princípio dentro de cada criança que, ao observar algo sendo feito, a criança assume, quando vê os pais fazendo, a criança assume que aquilo que está sendo feito é o correto de ser feito. Aqui especificamente fala do pai. Podia-se fazer qualquer tipo de aplicação, mas eu quero levar isso para a vida familiar. A Bíblia está a dizer que o filho não faz nada por sua conta própria. Por isso, que se você deixar uma criança fechada num lugar durante toda a sua adolescência, ao entrar na vida comum, coletiva, provavelmente vai ficar muito desenquadrado porque várias coisas não saberá como se fazem. E já existem até filmes retratando coisas como essas. Aquilo que a criança vai observar o pai a fazer é o que a criança vai também aprender a fazer. Então o pai carrega essa responsabilidade de passar um legado para o seu filho através do exemplo que ele tem na sua família. A herança que um pai deve deixar aos seus filhos não deve ser apenas herança de algo material, mas também um modelo de vida, valores morais, princípios éticos e várias outras coisas. Então, aprenda, pai, aprenda que tudo o que você estiver a fazer vai servir de exemplo para seu filho. E o seu filho vai estar aprendendo por causa daquilo que você está fazendo. Um pai que normalmente ele não consegue manter a família, não consegue sustentar a família, não consegue se mostrar como alguém que sustente a família, que mantenha a família. Normalmente, os filhos que não quiserem aprender do outro jeito, hão de pegar isso como a imagem que precisam para o seu futuro. Então, um pai deve manter o posicionamento em casa, deve manter a ordem em casa, deve manter aquilo que é a diretriz certa na sua casa. Se um pai consegue honrar com a sua palavra, honrar com seus compromissos em casa, se ele deixa ficar uma promessa aos filhos e ele cumpre com essa promessa, os filhos estarão olhando que quando o papá diz, papá vai fazer, então o filho vai captar que quando se diz é para fazer. Mas quando um pai não ora com a sua palavra, não se revela como alguém que ora os seus compromissos, os filhos vão pegar isso e hão de usar como exemplo. Aleluia! Filhos desleixados que têm dificuldade de nos seus lares sustentarem suas casas, normalmente estão provenientes de uma família que o pai teve o mesmo comportamento. Filhos que resolvem agora, na sua idade jovem, tudo em termos de briga, é porque nunca viram os pais sentados a resolver uma situação em casa. Tudo que foi briga em sua casa foi resolvido às pancadarias. Então a criança percebe, para manter uma mulher, uma esposa em ordem, é porrada apenas. E ele estará vendo como sua mãe fica na linha depois da porrada. Aí ele desenvolve o hábito de que, então é assim que eu tenho que resolver as coisas. Não, é preciso que a criança aprenda, vendo sua mãe,
em apuros, porque se calhar um copo caiu, e perceber que o pai, quando voltar, a mãe vai falar verbalmente e o pai vai responder verbalmente e vai deixar ficar a instrução. A próxima vez sejam mais cuidadosos, porque esse copo é o meu copo favorito, e assim sucessivamente. Mas quando a mãe parte o copo e os filhos notam que o copo foi partido, e dia seguinte vem a mãe com algum ferimento, percebem logo, quando se parte o copo, a resolução é porrada. E a partir dali a mãe passa a ter mais cuidado e até briga conosco quando mexemos esse copo. Aleluia! Os filhos captam as coisas desse jeito. Então não faça isso. Dê um bom exemplo ao seu filho como pai. Converse com seu filho. Desde criança, vá mostrando para ele que na vida é preciso aprender, é preciso desenvolver princípios morais, é preciso desenvolver princípios éticos. Tudo que ele for a fazer, que for antiético, que você seja a pessoa que vai repreender no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por causa do nosso tempo, vamos ter que parar por aqui, e eu acredito que Deus esteve a falar com alguém. Esteve a falar com a vida de alguma família. Esteve a falar com a vida de alguém que esteve conectado e esteve aprendendo. Esteve aprendendo a palavra de Deus sobre a família que Deus criou. Queridos irmãos, a família que Deus criou é uma família que deve brilhar. É uma família que deve ser exemplo na sociedade. Mas para isso acontecer, o que deve ser feito é o que estamos a fazer. Aprender com a palavra de Deus. Não deixe os seus filhos à deriva. Observe-os de longe. Quando você não está em casa, o que eles fazem? Observe de longe. Fale ao mais velho para observar aos mais novos. Quando você não está por lá. Senão eles vão te surpreender com atitudes que você não esperava. Vão te surpreender com coisas que você nunca imaginou. E você vai se questionar onde aprendeu isso. Engraçado que há pais que descobrem que os filhos estão a usar palavrões e eles simplesmente põem-se a rir. Onde teu filho aprendeu isso? Onde é que ele buscou essa palavra? Você precisa tomar cautela e começar a dar instrução. Teu filho está crescido? Sim, tu ainda vais a tempo. Ele nunca vai deixar de ser teu filho. E sendo ele teu filho, você ainda tem autoridade sobre ele. Então, eu quero encerrar este ensino para o dia de hoje. E na próxima ocasião, nós vamos falar um pouquinho mais. E eu quero ensinar sobre o nível de influência que o pai tem. A graça que atua sobre o pai, que influencia os filhos. A família precisa saber que, da mesma forma que Josué disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da mesma maneira que Ló recebeu o anjo na sua casa e disse, pega a sua família e saiam de Sodoma e Gomorra. Não interessa como são as filhas, não interessam. Está a dizer, pega a sua família. Significa que existem coisas que estão sobre a responsabilidade dos pais espiritualmente. Que quando os pais delegam, as coisas vão acontecer. Existem coisas que simplesmente Deus tem a lidar com o pai. Lê a Bíblia e você vai ver que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Mas não entrou sozinho na arca. A família foi junto com ele. Que tipo de pai é você? Será que você consegue perceber que a sua posição espiritual é um grande impacto para a sua família? Então nós vamos aprender, enquanto ainda estivermos a transmitir essas lives, sobre a família que Deus criou. Deus vai permitir que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Se Deus te ajudou, eu oro que você consiga aprender. Eu oro que você consiga se lembrar dessas coisas em todo lugar onde você estiver. Se você tem estado a anotar alguma coisa, então você precisa rever isso que você esteve a anotar. Por quê? Porque você não pode ir acompanhando os ensinos e sem chegar um momento em que você tem que dizer basta.